Voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, aqui na Algás Conforto, que fica no Passeio Estela Maris e que você precisa vir conhecer para saber tudo sobre gás natural, gás encanado. Ninguém chama mais de gás natural, agora é gás encanado, não é isso, moçada? Não é gás encanado? É gás encanado, é isso aí, pois é. Então venham conhecer, porque é no Passeio Estela Maris, todo mundo conhece. Então é mais fácil. 2 lojas, numa só, com tudo, inclusive esse centro gastronômico onde nós estamos fazendo o nosso programa. Eu sou metido a besta, eu só gosto de coisa boa. Pois é, eu estava conversando no final do primeiro bloco com o William Silva. Que diabo que teu pai arranjou um nome tão difícil, William? Eu também queria saber. Acho que queria botar o William e terminou botando um E, um I, um M no final. Não foi problema do cartório, Eu acho que não. Não, foi. Pode ter sido, na época o pessoal era a mão e... Não é? Foi botar o William, não é? Mas o nome é bonito, é diferente. É diferente. É diferente. William, você que é o presidente da cooperativa de educadores, né, de educação de Maceió. Esse é um dos problemas mais sérios que nós vivemos. E a gente sente que é preciso que a cooperativa, o espírito da cooperativa, entre também nessa fase, nesse segmento da educação. Fale sobre isso. Eu sou suspeito porque, além de presidente atualmente da cooperativa, eu também sou instrutor do SESCOP. Olha, eu quero avisar você que eu sou amigo do secretário de Segurança. Se você é suspeito, eu chamo logo a ele. Eu ligo logo para ele. Sou suspeito porque eu vivencio o cooperativismo não só na nossa cooperativa, mas instruindo, inclusive, outras pessoas a participar desse sentimento de cooperativismo aqui no estado de Alagoas. E uma das coisas que mais a gente nota é o desconhecimento mesmo de como funciona uma cooperativa e os ganhos que isso tem dentro de uma estrutura de um grupo. Nossa cooperativa atualmente administra o Colégio São Lucas, aqui também no Estela Maris. Temos 14 anos de existência. Nós administramos o colégio. Muito bom. É um colégio particular, como qualquer outro. Eu sei. A diferença é justamente o cooperativismo. Perfeitamente. Né? Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar uma escola, e aí eu estou colocando escola como uma coisa ampla, onde existe uma preocupação com a pessoa e não com o número de alunos. Então nós temos esse sentimento. E nós temos dentro da nossa escola uma psicóloga, um psicólogo e uma enfermeira, né, que a nossa intercooperação, que é um dos princípios do cooperativismo, muito bom, nos faz participar diretamente de que outros segmentos, né, o cooperativismo tem 13 ramos, qualquer ramo que você imaginar, o cooperativismo pode alcançar. E nós temos, inclusive, enfermeiras lá da Copeal, sendo nosso parceiro, nossas parceiras dentro da escola, que é tão, como você está falando hoje, a educação, um dos setores tão sacrificados pelo sistema público, pelo setor público e pela própria estrutura do que hoje é família. Vocês assumiram, por exemplo, o Colégio São Lucas como donos? Olha, a gente costuma ver no cooperativismo que geralmente o cooperativismo nasce de necessidades. Exato. Né? E a necessidade do Colégio São Lucas, como não é diferente em outros segmentos do cooperativismo, ele nasceu justamente de uma necessidade de que a escola não tinha mais como se manter enquanto escola particular. A dona não tinha mais como manter a escola. Então, o grupo, que a gente diz que o cooperativismo nada mais é do que a junção de pessoas para um mesmo objetivo, os professores tinham alternativa ou de acabar com a escola e cada um seguir o seu rumo, ou se juntar e criar uma estrutura para tocar a escola. Então, esse grupo, ele juntou, fez a sua integralização, como o cooperativismo acontece, e passamos a administrar o colégio. Muito bem. Então, os professores têm toda somos a os donos, diretores, somos os 37 sócios. E eu costumo dizer o seguinte, que numa cooperativa você ao mesmo tempo é cooperado e também administrador em potencial. Com certeza. Porque de uma hora para outra, dependendo da necessidade da Assembleia, você se torna o diretor daquilo ali. Claro. E eu me vi, por exemplo, enquanto professor de História, não tenho formação nenhuma administrativa, e me vi tendo que administrar agora 70 pessoas, né? 37 sócios e 35 funcionários. Então, muitas vezes, quando a gente
se encontra com Vocês outros estão donos. resumidos ao Colégio São Lucas, Isso. que é o início de vocês. Nós somos o enquanto Colégio São cooperativa. Lucas. Então eu diria o seguinte, vocês estão fazendo do Colégio São Lucas um exemplo de que cooperativismo e educação pode funcionar? Que pode funcionar. Somos hoje uma referência em educação, do que a gente imagina que seria educação, por ser cooperativa. Temos um outro formato, né, do que é ser Com cooperativa. certeza. E aí, muitas vezes, dono de escola... Quais são as vantagens, por exemplo, para o pai do aluno que desembolsa? Olha, a diferença eu creio que na qualidade. Eu acho que o pai que busca qualidade, ele busca uma estrutura do que o aluno vai receber. Muito bem. E vocês veriam a possibilidade dessa cooperativa crescer com os pais de alunos, como já existem colégios assim? Nós começamos com uma cooperativa mista, pais e professores. Só que chega um momento que os interesses começam a se chocar. Os pais querem mensalidades mais baixas para poder pagar, o professor quer uma mensalidade um pouco mais alta para receber uma aula melhor. Então esse choque de interesse terminou culminando com a separação. Né? É um problema cultural. É um problema cultural. Sem dúvida alguma é um problema cultural. A própria cultura do dono é complicada. Não é, Márcia? Sim. Você não acha que é um problema cultural? Com certeza. Não é? A organização das cooperativas do Brasil, ela orienta nesse sentido, por exemplo? É por meio dos diversos programas educativos, não é? Capacitação. Isso, exatamente. E sistemático e periódico para que as pessoas internalizem. Mas é um aspecto cultural e que leva tempo para que Não tenha dúvida. haja uma mudança. É mais demorado do que se pode imaginar. Sim. Não é? Aliás, esse é o problema do cooperativismo no Brasil, principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste, Não é né? Porque verdade? quando a gente falou anteriormente, as regiões Sul e Sudeste, elas já estão bem à frente. Bem à frente. Isso. E já existem vários e vários colégios que são cooperativados em termos mistos, não? Sim, tem uns que são, às vezes, aluno e professores, outros só alunos, outros só Uns pais. que os pais entraram para dizer a senhora, chega, é nosso, vamos administrar para vocês. Não tem? Aqui em Alagoas não. Não, aqui não. Não, mas Fora eu creio daqui que deve existe. ter. Existe. Bom, chegou, por último, mas chegou, o Fabiano Leite, que é engenheiro agrônomo, doutorando pela UFAL, e que eu quero entender onde é que o cooperativismo vai entrar nessa ação dele como engenheiro agrônomo, na questão da proteção de plantas. Tudo bem, meu amigo Fabiano? Tudo bem, uma É boa um prazer tarde. enorme receber você. Muito obrigado por estar aqui. Como inserir o sistema produtivo, o sistema agropecuário no cooperativismo? A gente, como foi falado, dentro desses ramos, existem as cooperativas do setor agropecuário, né? Então, é um segmento que cresce, entendeu? Cresce, que esse público ele tem se inserido em formas associativistas e cooperativistas para o seu desenvolvimento, entendeu? Dentro da perspectiva econômica, produtiva, social, ambiental, tendo essa preocupação com a produção e o beneficiamento desses alimentos ao público que vai consumir, entendeu? Então, é aí onde está inserido o processo produtivo, entendeu? E principalmente hoje, que cresce muito a busca por produtos da agricultura familiar. A agricultura familiar hoje aqui no Brasil, ela participa em torno de 70% da mesa dos brasileiros. Então, esse enfoque aqui, principalmente em Alagoas, são as cooperativas de cunho, de dimensão da agricultura familiar, agricultores de pequeno e médio porte, que estão se organizando para ascender nesses mercados. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta que é de uma importância fundamental no Brasil de hoje, no Brasil econômico de hoje. Nós já fomos um país essencialmente agrícola. Partimos para a industrialização, partimos para a tecnologia, para uma série de coisas, e temos que partir cada vez mais para isso, mas nós, de uma certa forma, deixamos um pouco de lado o setor de produtivismo agrícola ou não? O produtivismo, ele ainda continua, entendeu? A gente, no caso, o setor econômico da agricultura,
Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de soja, milho, ou seja, dessas principais commodities, carne, ou seja, hoje tem uma participação enorme dos produtos agropecuários no PIB, ou seja, é responsável por mais de 30% de geração de divisas, entendeu? Ou seja, foi um dos pilares que tem ajudado o Brasil a viver esse momento atual, que se fala em um pouquinho de crise. Muito entendeu? bem. Agora, qual é o percentual de vazio que existe exatamente no setor agrícola que poderia ser ocupado por cooperativas e provocando uma distribuição de renda bem mais interessante? Esse vazio aí, eu não, assim, para quantificar exatamente, eu não tenho esse dado, entendeu? Mas existe esse vazio e principalmente para a acessão desses pequenos e médios empreendimentos rurais. Eu estava querendo chegar exatamente nisso aí. A gente sabe que a agricultura familiar ela é vitoriosa. Sem Sim. dúvida alguma, está provada que ela é um grande caminho. A gente sente que a reforma agrária não aconteceu, e não acontece porque não tem planejamento para ela, certo? Sim. A gente sente que N pessoas poderiam estar no campo, ativamente trabalhando, mas a gente sente que nada disso acontece, e esses são os vazios, porque não existia um sistema cooperativista mais atuante para fazer essas pessoas trabalharem. O que você acha? Hoje a gente tem um cenário que na década de 30, 40 do século passado, 80% da população brasileira ela estava no campo. Então houve uma política de desenvolvimento industrial no Brasil, entendeu? A partir da Segunda Guerra Mundial. Então houve todo um direcionamento, um atrativo para que as pessoas viessem para construir esses grandes centros urbanos e para dar esse pilar na indústria. Mas está aí, ou seja, a gente pensou que nesses últimos 20 anos se poderia fazer uma reforma agrária que pudesse reverter esses dados. Hoje ainda a gente tem em torno, como eu te falei, está em torno de 19% hoje da população brasileira ela está no campo, mas o objetivo seria que 25%, 30% desse público, ou seja, aumentasse, mas não. Mas ainda a gente tem essas dificuldades, principalmente em políticas públicas, entendeu? Se fala e não faz. Bom, muito bem. Então aí eu pergunto ao Josinaldo, meu amigo Josinaldo, que é presidente de uma cooperativa de sucesso. Não é? A política atrapalha o desenvolvimento agrícola desse país cooperativado? Se atrapalha, eu não sei, mas é assim, ele falando ali e eu me vendo lá na minha comunidade. Porque é o seguinte, hoje a gente vê, antigamente meu pai plantava um pé de laranja e ele dava. Hoje é quase impossível você plantar um pé de árvore, de frutas, e ele dá por conta própria. A terra não tem mais como dar esse suporte para a planta. Muito bem. Exatamente. Então, o que é que se precisa hoje para qualquer agricultor, seja pequeno, seja grande, para ele trabalhar com essa terra? Ele ter uma análise de terra. Isso o agricultor sozinho lá, ele não vai fazer nunca. Porque, em primeiro lugar, tem na cabeça dele, não, eu planto e dá, e planto e dá. Ele não tem mais... Ele precisa ter um acompanhamento técnico de alguém que vá lá e tente convencer ele. Eu estou falando da realidade que eu vejo lá na minha comunidade. Quero aproveitar o seu programa para falar assim, a gente sente a necessidade de que o povo olhe mais para o homem do campo, porque não deixe ele mais... Eu tiraria o povo daí. Eu tiraria o povo daí se os governantes olhassem mais para o homem do campo. Eu não quis falar direto, não, mas mas eu quero. Por que eu quero? Porque eu acho o seguinte, viu, Josinaldo? Eu quero provocar você nisso, certo? A gente tinha aqui uma Emater, que era fantástico, acabaram com a Emater. No governo passado voltou a Emater. Quando a Emater ia começar a botar as manguinhas de fora, pegaram todos os grandes técnicos da Emater e botaram para fora. E acabaram com a Emater. Estou errado ou estou... Não, está certíssimo.
Certíssimo. Que tem até outro nome agora, é Instituto não sei de quê, sei lá, não importa. Mas acabaram. Então, é brincadeira que se faz com o quê? Com o homem do campo, com a produtividade, com o Brasil, eu não sei, é brincadeira. O homem do campo está lá, se não houver uma parceria, né, como a OCB, você está isolado. Você está isolado. Pra você ter uma ideia, a gente nunca viu falar nem em análise de solos. Quer dizer, ouviu sim, mas na nossa comunidade ninguém nunca chegou para falar disso. Ok. Um trator parar a terra, a gente não tem. Então fica difícil para o pequeno produzir. Né? Fica muito difícil. Mas um pequeno junto com um pequeno, junto com outro pequeno, com mais um pequeno, com mais outro pequeno, fazer uma cooperativa e acaba sendo um grande. É esse o nosso objetivo lá, não é? Depois que a cooperativa chegou. Inclusive nós temos um engenheiro ali que ele já está trabalhando lá na nossa cooperativa, ele está lá com a gente. O Fabiano? Fabiano. Olha aí, Fabiano. Vai para frente a cooperativa dele ou não vai? Isso aí, Fabiano. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vai precisar de psicólogo lá dentro para os meninos, não vai? Também. A cooperativa dos psicólogos, não vai? Com certeza. Não é? Eu também acho que devia ter um centro de atendimento de saúde com a cooperativa de enfermagem de primeira grandeza, não é, Dilma? Também. É? E o nosso amigo... A educação também. É? William. Com certeza, a educação... Que tem que levar a educação para o homem do campo também. E como tem que levar, não tem? Com certeza. Como o homem do campo precisa disso e não tem. Ah, não tem, você não faz educação. Vamos formar uma cooperativa, vamos fazer, vamos mostrar como é que se faz. É por isso que tem um dia C, que a gente está aí fazendo, a Arapiraca vai ser contemplada agora, é levar o que muitas vezes o setor público não faz, a OCB vai lá, junto com o SESCOP, faz um momento, levar enfermagem, levar médicos, levar dentistas, levar diversão, então o dia inteiro, a partir do dia 4 de julho... Você tirou as palavras da minha boca e tirou da boca da minha comunidade. Não, eu só comentei, eu sei que a Márcia tem mais propriedade. Eu ia pedir exatamente a ela agora que dissesse como está esse processo educacional, sobretudo do SESCOP. Bom, o trabalho que o SESCOP vem desenvolvendo para as cooperativas e em linhas gerais, né, mas como a gente está com foco no agropecuário, é exatamente o suporte que parte dele deveria ser ofertado pelo Estado. Perfeitamente. Né? Então, toda essa parte de análise, de planejamento, de pesquisa e de apoio no campo, na perspectiva agropecuária, vem se levando para as cooperativas numa dimensão de Estado. Do ponto de vista de saúde, é um outro tipo de atividade que também é levado para as cooperativas, né? A odontologia, enfermagem, medicina. Agora nós estamos estudando... A odontologia parece que é um sucesso em matéria de cooperativa, sim, né? Eles sim. estão fazendo coisas fantásticas. Tem uma cooperativa brilhante, que é a Uniodonto, ela vem desenvolvendo diversas ações e nós também trabalhamos com essa questão da odontologia e agora a gente vai intensificar mais com o objetivo de tentar imitar um pouco da Suécia, né, que é ter cárie zero, especialmente no campo onde a questão da odontologia é bem precária, ou seja, eles não têm acesso ou quase nada. Com relação à educação, à formação, o SESCOP vem trabalhando desde o processo de alfabetização até cursos de especialização lato sensu, e a gente agora vem dialogando com a Universidade Federal, a Unidade de Ciências Agrárias, para desenvolver programas educativos para melhorar o processo produtivo numa perspectiva bem, digamos assim, ampla, onde vai observar essas famílias do ponto de vista social, econômico, cultural, para que eles possam, enfim, daqui a um intervalo de 5, 10 anos, já mostrar uma diferença. Até que ponto, minha querida Márcia Túlia, o sistema cooperativista pode melhorar o problema da empregabilidade no país? Bom, a cooperativa ela é uma ferramenta de inclusão produtiva, né? Então, o que nós temos percebido é que o estado de Alagoas ele tem crescido exponencialmente nessa perspectiva. Recentemente, nós tivemos a constituição de uma cooperativa de profissionais vinculados
a imobiliária, corretores de imóveis constituíram uma cooperativa e a gente vê temos uma expectativa muito grande com relação a essa cooperativa que chegou, que ingressou. Também o campo do transporte, a área de transporte vem se desenvolvendo bastante. Está em processo final de constituição uma cooperativa para fazer o transporte escolar do Estado, né? Então, assim, há um espaço muito grande para se trabalhar, para se constituir. A cooperativa ela cabe em todos os setores da sociedade e a gente entende que é uma forma do pequeno produtor, do trabalhador que hoje está isolado, ele se inserir de forma digna, digamos assim. Muito bem, então você chegou naquele ponto que eu queria chegar, que é a questão do que o que vem acontecendo com o país. O PIB lá embaixo, a inflação lá em cima, o desemprego acontecendo, as empresas diminuindo os seus faturamentos, incrivelmente, inclusive a construção civil, que é a área de maior empregabilidade, e por aí vai. Então, a pergunta é, um veio para começar a sair desse problema é a formação de cooperativas, sejam elas pequenas, médias ou grandes? Bom, eu diria que o cooperativismo ele não é a retenção, não, de forma alguma. Claro. Porém, é uma excelente opção que as pessoas, que a sociedade tem de se incluir no mercado de trabalho, né? E junto com a cooperativa vem todo o suporte, né, técnico do sistema OCB-SESCOP, né, do sistema OCB. E aí nós podemos falar que o Estado de Alagoas ele tem se colocado de forma bastante eficiente, né? Esse exemplo que o William citou agora é uma grande... Ela falou fácil, William. Pois é. Ela falou William, agora eu já estou falando também. Já viajamos juntos e deu tempo de aprender. Agora como ela falou fácil, William, agora eu já estou falando William. Deu tempo de aprender. Pois é. Então, e aí agora no dia 4, né, como o William falou, aí vai ter uma ação em nível nacional, que é o dia C. É um dia que nós iremos trabalhar conjuntamente em Arapiraca, foi escolhido o município de Arapiraca. 4 de julho? 4 de julho, é um sábado, né, na Praça César Cunha, para apresentar tudo que o sistema cooperativo tem, né, numa dimensão de Estado. Muito e outras ações paralelas em Maceió. Isso será em Arapiraca? Isso, em Arapiraca e outros municípios também, mas o grande foco vai ser Arapiraca. Muito bom. Eu acho que é por aí, eu acho que é o caminho. O pessoal fala muito em APL, a APL não deixa de ser uma cooperativa, né? Sim. Só que não é, Mas é um princípio de ação, um princípio cultural em relação a isso, que eu acho que o que a gente está precisando é um princípio cultural. Agora, me diga uma coisa, minha querida Leônia. Eu falei da situação que o Brasil está passando. Quanta gente, quanta família, quanto desempregado, quanta família está por aí preocupada, apavorada? Ouvindo os meus colegas, né? E, claro, a gente falando desse incentivo a esse espírito cooperativista, você imagina o nível de estresse, a população hoje, que é uma das causas, né, de maior adoecimento psíquico, comportamental, ou seja, vai atingir toda a esfera do ser humano. Inclusive a criminalidade, Exato. O aumento da criminalidade. O mundo extremamente competitivo, não que eu seja contra o sistema capitalista, não numa visão de desenvolvimento, mas eu falo de um capitalismo galopante sem um direcionamento proativo, certo? Então você imagina esse cenário, não é? Eu ouço meu colega aqui na área da educação e a gente sabe que hoje essa questão, né, da drogatização, né, do uso abusivo do álcool e outras drogas, as famílias e a estrutura dessas famílias. Então, imagina, né, como fica o sujeito, o ser humano, dentro de todo esse contexto. Tudo bem. Sabe como fica? Sabe como fica? Sei. Lógico, mas só vai contar no outro bloco, tá certo? Tudo bem. Porque eu vou até os nossos comerciais. Lembrando a vocês dos 20
20 anos do buffet da Isabel Pinheiro. 20 anos, brincadeira. E olha só, porque o difícil não é manter um buffet, é manter o sucesso de um buffet, como ela mantém. E nasceu em Murici, viu? Você sabe que ela é de Murici, cidadã de Murici. Nasceu lá vendendo bolinho de porta em porta. Não é brincadeira não. Não é? Sua conterrânea. Você também é de Murici? Pois é. Então você veja que é uma história muitíssimo bonita, a história da Isabel Pinheiro. É uma história de vitória, não é? História de vitória. Muito bem. Então, os 20 anos dela, a Bodega do Sertão, que fez 10 anos agora, e fez 10 anos. Eu digo sempre assim, quando eu entro na Bodega do Sertão, eu digo assim, eu não estou na bodega, eu não estou no restaurante, eu estou no sertão. Porque tudo, né? Tudo que tem na parede, o que está pendurado no teto, em qualquer lugar, o bule gigante, tudo, você está dentro do sertão. E é um casal que não para de brigar pelo melhor, que é o Nado e a Francineide. Não param de brigar, é impressionante isso. O filé do Zezé, onde a gente, semana sim, semana não, faz o bate-papo, né? Trocando com a Bodega do Sertão, que também é excelente, muito bem dirigido e que está espetacular, cada vez melhor. Agora eu queria lembrar a vocês que no dia 20, propositadamente eu deixei para esse intervalo, para você não esquecer, no dia 20 agora vai ter a grande festa lá no Jaraguá Tênis Clube, que é o Forropiando na Noite de Meu Bem. A festa de São João, dos Seresteiros da Pitanguinha, junto com o Jaraguá Tênis Clube. Mesa, 440 para 4 pessoas, all inclusive. Valeu? Eu acho que valeu. Toda a festa do Jaraguá é de primeira qualidade, climatizado, hein? Climatizado. Meu amigo Leonardo Júnior disse que é melhor você correr, porque já não tem quase lugar, é melhor correr. É melhor correr. O Forropiando na Noite de Meu Bem vai ser o maior sucesso. Pode ter certeza. Voltamos já.